Um feliz ano novo para você, um excelente começo de ano, que você tenha um ano bastante próspero e que sua vida seja sempre melhor com relação aos anos que se passaram aí. A gente sabe que isso é um pouco impossível, mas que você pelo menos tenha uma expectativa de que em alguns momentos você vai conseguir superar o ano passado e os anos que se passaram, a fim de você ter uma vida pelo menos com mais expectativa, com mais esperança. Hoje o tema do vídeo é narrativas. Narrativa é uma maneira de você contar uma história, uma narração, um encadeamento de fatos históricos ou não, uma maneira de contar uma história, né? Um conto, por exemplo, uma narrativa, um romance, uma narrativa. E a maneira como essa narrativa se apresenta, você tem maior interesse, menor interesse. É um modo de como contar essa história. O marketing é um segmento da nossa sociedade em que ele tenta demonstrar por meio de comerciais, de exposição de produto, de meio de acontecimentos, de tentar fazer você acreditar que produto A é melhor do que o produto B, ou que só existe o produto A, o restante não faz diferença. São tantas as maneiras de te contar uma história, de te envolver nisso e de conquistar ou a sua atenção ou o seu desejo por consumir algo, né? Acontece que, ultimamente, as narrativas se tornaram uma espécie de eufemismo para mentira, para distorção. E o marketing, em alguns momentos da sua história, fez isso com certa, entre aspas, maestria, né? Porque é uma coisa ruim, né? Que talvez seja bastante ruim para algumas pessoas, te fazer acreditar que tal coisa é boa, como, por exemplo, o refrigerante, já está mais do que comprovado aí. Eu conheço pessoas que dizem que o que não vem da terra e não é natural, com relação a certas questões, você tem que tomar muito cuidado. Produto industrializado, muita química ali acontecendo e você toma aquilo e aí só com muita propaganda mesmo para te deixar com vontade ou para te fazer esquecer que aquilo não presta ou até mesmo para te convencer, como eu já vi gente de marketing tentando convencer que cigarro, por exemplo, não faz mal à saúde. Imagina que o ser humano está ali, ele é um gerente de marketing, alguma coisa relacionada a isso, e tem que vender esse produto. E aí o cara, no desespero ali para manter o emprego dele, para manter o padrão da vida dele, ele começa até a acreditar que aquilo faz bem. Então nós somos capazes de fazer essas distorções e quando somos incentivados a isso, é pior ainda. Então, como se fosse já uma questão natural nossa ligado à questão da sobrevivência, você começar a aceitar certos absurdos como se fosse verdade. E essa guerra de narrativas que anda acontecendo, você já deve estar, no mínimo, confuso às vezes de tanta coisa que vai, informação que vem. Aliás, quero novamente agradecer a você. Esse é o vídeo de número 200 aqui do canal. O canal tem crescido bastante. Quero agradecer muito a sua audiência, o seu empenho, de repente, em divulgar esse vídeo para outras pessoas. Os vídeos, a grande maioria, são vídeos que não são atemporais, né? Poucas vezes eu fico tratando muito ali de algum acontecimento específico, a fim de ou pelo menos tentar te levar a informação que você possa utilizar a qualquer momento. Então, tendo a oportunidade, assista os outros vídeos também, indique para outras pessoas. Você vai conseguir formatar aí uma espécie de compêndio de ideias que podem te ajudar a compreender melhor, espero eu, né, o que anda acontecendo e como nos defender disso, né? Se você de fato aí está preocupado em manter os seus valores, a sua família, a sua tradição, você precisa trabalhar para isso. Se você abandonar, deixar na mão dos bandidos que nos últimos 30 anos vêm cuidando da política no Brasil, você corre um sério risco de você perder até inclusive a sua liberdade de falar. Já estamos aí num caminho meio complicado, em que poucas vezes você pode falar exatamente o que você pensa. As pessoas confundem opinião com fato e de repente você diz que não gosta de tal coisa, você é isso ou aquilo. Inventam nomes absurdos e você acaba se calando porque não quer confusão, e ao se calar, na verdade, tudo que você está conseguindo é confusão, porque acabam te dominando de várias maneiras e você se torna um prisioneiro do seu próprio pensamento, prisioneiro na sua casa, se é que você vai ter casa daqui para frente, porque da maneira que os países aí estão abrindo brecha para políticas, no mínimo duvidosas, que mais causam pobreza do que qualquer coisa, daqui a pouco talvez sejamos todos miseráveis
simplesmente por omissão. Eu vi um documentário certa vez falando sobre ração animal, por exemplo, e que, por meio de uma ação de marketing muito forte, uma determinada concorrente de uma outra empresa conseguiu denegrir a imagem daquela empresa porque ali se dizia que havia restos de animais na composição da ração, sendo que, historicamente, até que se prove o contrário, todas utilizam. Então lá o cara pega lá um resto de frango, um resto de carne de boi, um resto de carne de porco, tritura, faz lá toda aquela miscelânea e vende a ração para o seu cachorrinho aí. Mas o marketing faz dessas coisas, faz parecer que só você é mal, por exemplo, a ponto de o que você percebe muito aí, e aqui vou juntar bastante historinhas diferentes para você conseguir formatar uma ideia mais clara sobre isso. É a mesma coisa daquele cara com um discurso de ódio dizendo que está combatendo o ódio. Ele vai nas redes sociais, principalmente Twitter é terrível para isso, o cara vai lá e deseja a morte do presidente, como se aquilo o tornasse uma pessoa boa por desejar a morte de outro. Então, quando você já não sabe mais o que é o bem e o que é o mal, por meio dessas narrativas, você acaba fazendo coisas absurdas, acreditando ou se sentindo bem até, inclusive quando aquela história que eu sempre falo aqui no canal, quando o cara mata em nome de Deus. Não tem absolutamente nada que eu tenha mais certeza no mundo do que dizer que se tem alguma coisa que não agrade a Deus, é você tirar a vida de outro. Tenho certeza disso, é impossível, inadmissível aceitar uma ideia tão absurda. Por isso eu digo aqui que sou contra a pena de morte. Para mim a vida é insubstituível. E sai muito barato às vezes para um criminoso que tira a vida de uma outra pessoa, simplesmente o Estado vai lá e tira a vida dessa pessoa. Eu acho que um cara desse tem que ficar preso a vida inteira. Mas não é o tema do vídeo. A questão só das narrativas é de fazer distorcer a tal ponto a tua capacidade de discernimento que você já não sabe mais, como eu falei, o que é o bem e o que é o mal, né? Então, assim, esses caras trabalham na surdina, né? Eles trabalham escondidos, eles não revelam o pensamento deles, e muitas vezes o que eles conseguem fazer é distorcer o sentido das palavras de tal maneira que você realmente fica perdidão, né? Então, numa guerra, por exemplo, todos lá estão guerreando e todos estão armados. De fato, a guerra é uma coisa abominável. Infelizmente, aquilo acontece e a gente tem que evitar ao máximo. Mas aí vem um cara e começa a xingar o outro de genocida. Ele nem sabe o que é genocida, né? E o que mais algumas certas ideologias têm conseguido, como tem acontecido na Venezuela, é causar o genocídio do próprio povo e ninguém fala nada, né? Ou quem fala acaba tomando porrada, ou até lá, como eu venho recebendo vídeos de gente que quando resolve protestar em plena praça pública, assim, é assassinada enquanto está lá fazendo seu protesto contra o governo. Um país livre como o nosso ainda é livre, não sei até que ponto, né? As pessoas ainda podem protestar. Acontece que a coisa está tão invertida, né? O poder não está na mão do presidente, o poder está na sociedade ali, no STF, no Congresso, tá nos conselhos de classe, está nos sindicatos, está nos grêmios das faculdades, e aí o que a gente tem visto, de fato, é que está difícil de tocar as coisas adiante, né? Então o que você vê, por exemplo, outra questão de narrativa bastante importante, foram 30 anos aí de discurso de doutrinação ideológica tal, e para a esquerda tudo pode, né? De repente aparece um grupo de pessoas, que é o que tem acontecido no Brasil nos últimos 3 anos, estando no governo, com um discurso de cuidar da família, da tradição, da liberdade, da propriedade, e aí eles gritam que é doutrinação. Então, tudo que é a favor deles pode, tudo que for contrário ao que eles pensam, eles vão chamar, por meio de narrativas totalmente distorcidas, eles vão chamar de doutrinação ideológica, vão dizer, então assim, 30 anos de silêncio no Brasil aí com esses governos esquerdistas, e nos últimos 3 anos, com alguma tentativa de salvar o mínimo de decência ética e moral cristã que a gente pode ter, os caras ficam gritando. Então a narrativa é uma inversão de valores, de tal maneira que as palavras realmente vão perdendo sentido, você fica meio atordoado e não sabe mais o que fazer, né? Como eu mencionei aqui, é como te vender um veneno, como é o refrigerante, como se fosse te causar algum benefício,
sendo que eu conheço o caso de pessoas até na família que morreu de câncer no intestino porque tomava refrigerante todos os dias. Então, isso não é saudável, não é legal, e vem o marketing, vem uma narrativa e tenta te provar que aquilo é diferente daquilo, do que de fato é. E se você vacilar, se você dormir, você vai acabar abraçando essa ideia. Então, cuidado, quando interessa a eles, eles trabalham na surdina, no silêncio. Quando é uma ideia contrária daqueles pregam, e eles são os caras da mentira mesmo, eles gritam. Então, você dizer que não sabia há 30 anos atrás que esses caras eram assim, ok, até entendo. Mas dizer hoje, depois de tanta história a ser contada, de tanto vídeo, de tanta informação disponível aí para você juntar as peças do quebra-cabeça e entender que nós fomos enganados por mais de 30 anos, isso você não vai poder falar. Mande esse vídeo para as pessoas, não deixe de curtir o canal, indique, porque nós dependemos disso, dessa mobilização, desse trabalho, que é um trabalho de formiguinha, para tentar divulgar essas ideias e fazer com que a gente tenha alguma chance de manter um mínimo de decência nesse mundo em que nós vivemos, a fim de que os filhos, sobrinhos, netos possam crescer num mundo, se não melhor, ao menos com menos potencial destrutivo, que é o que infelizmente em alguns lugares vem ocorrendo.